Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós vamos estar meditando hoje no capítulo 5 de Daniel. Mas vamos fazer a leitura da mensagem inteira, para que haja um perfeito entendimento daqueles que nos ouvem, né? Aquele que nos vê, que nos assiste, né? Então, o título da mensagem diz o seguinte: o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que escrevia escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço. E será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame, pois, o qual pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá,
que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acha em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei as escrituras e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E eu, e tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste em balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura
e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós vamos agora fazer a nossa meditação, né? Nesta mensagem da qual acabamos de ler aqui agora, né? E nós vamos estar meditando, né? Exatamente a partir do versículo 1 do capítulo 5, né? E essa meditação, ela vai até ao capítulo 20, até o capítulo 31. Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 31 do capítulo 5. Amém, irmãos? Vamos então para a nossa meditação, para que haja um perfeito entendimento, né, de todos nós, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel capítulo 5, versículo 1, está escrito o seguinte: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E a referência diz o seguinte: o brilhante reinado de Nabucodonosor durou 44 anos. Depois da sua morte, a glória de Babilônia entrou em declínio, embora o império durasse mais 22 anos. Debilitou-se por revoluções e homicídios. Os últimos reis babilônicos foram Nabonido e seu filho mais velho, Belsazzar, que é este que nós estamos aqui exatamente lendo essa mensagem a respeito dos seus feitos, né? O rei Belsazzar e a sua mão o banquete do rei Belsazzar e a mão misteriosa, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, os últimos reis babilônicos foram Nabonido e seu filho mais velho, Belsazzar, que governaram juntos como corregentes. Versículo 2 do capítulo 5 está escrito o seguinte: havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Pai é usado aqui no sentido geral de ancestral ou antecessor, e não do pai no sentido natural. Porque o Nabucodonosor, né, chamado aqui como pai de Belsazzar, na verdade, nessa sequência aqui, ele era já o terceiro, né? Porque depois de Belsazzar, depois de Nabucodonosor, né, teve o Nabonido, né? Teve o Nabonido e também aqui o Belsazzar, que era filho de Nabonido, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os últimos reis babilônicos foram Nabonido e seu filho mais velho Belsazzar, que governaram juntos como corregentes. Pai é usado aqui no sentido de ancestral ou antecessor, e não do pai no sentido natural. Daniel capítulo 3, versículo 5, Daniel capítulo 5, versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas, né?
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Belsazar com os seus grandes, ao beberem nos vasos sagrados do Senhor, em honra aos deuses pagãos de Babilônia, afrontaram o único Deus verdadeiro e provocaram juízo contra si mesmos. Ou seja, por causa desse feito, né, foi um feito de zombaria, de escárnio, né, que o rei fez, né, como todo rico milionário, grande e poderoso, né, ele acha que pode tudo, né, ele esquece que acima dele tem um Deus todo-poderoso, o qual, por quem ele foi implantado, né? Ele não sabe, ele não viu e não conhece, mas foi implantado pelo Deus Todo-Poderoso, né? A palavra de Deus no Salmo 82 fala que o Senhor, né, ele habita no meio dos deuses e julga, né, juntamente com eles. Ele habita no meio dos deuses e julga juntamente com eles, né? Dos deuses poderosos, né? Então, de modo que todo homem que tem grande poder na terra, né? Deus habita no meio e acompanha tintim por tintim todo tipo de julgamento que eles fazem às pessoas mais fracas, desfavorecidas de um modo geral. O Senhor acompanha e julga no meio dos deuses, né? E aqui, nesse caso aqui, esse rei, né? Esse rei Belsazar, né? Mandou buscar os utensílios da casa de Deus que o pai dele, Nabucodonosor, tinha mandado tirar da casa de Deus em Jerusalém e guardar no palácio real. E ele mandou trazer naquele dia desse banquete, grande banquete que ele deu aos 1000 convidados que ele teve ali, né? Os seus as suas mulheres e as suas concubinas, e beberam nos utensílios sagrados de Deus, né? Ali os utensílios de ouro, né? E aí Deus fez com ele exatamente tudo isso que nós estamos lendo e estamos meditando aqui agora com os irmãos de um modo geral, né? E trouxeram os utensílios de ouro do templo, Belsazar com os seus grandes, ao beberem nos vasos sagrados do Senhor, em honra aos deuses pagãos de Babilônia. Afrontaram o único Deus verdadeiro e provocaram juízo contra si mesmos. Verso 22. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E no verso 22, né, está escrito exatamente o seguinte, no verso 22 do capítulo 5 de Daniel, né? Verso 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto. Foi o que Daniel disse, né? Disse para ele, né? Sobre quando o Daniel entrou, né? Para poder ler, né? O escrito que a mão misteriosa escreveu, né? Então Daniel falou para ele: e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso o quê? De tudo que aconteceu com o pai dele, Nabucodonosor, quando ficou ensoberbecido, né? Então é exatamente o seguinte, né? Não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Daniel recordou a Belsazar como Deus humilhou Nabucodonosor. Embora Belsazar soubesse desse evento trágico, não deu importância à sua lição. Ele, ao profanar os vasos santos do Senhor, cometeu um ato de afronta deliberada contra o Deus vivo. Poucas pessoas aprendem as lições da história. Daniel, capítulo 5, versículo 26. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mene foi escrito 2 vezes pela mão, pois tinha um sentido duplo, numerado e provado. A interpretação por Daniel foi muito clara. Deus provou o reino de Babilônia.
e achou em falta, e por isso contou os seus dias. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 5:27, Tequel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verso 27, né? Tequel, pesado foste em balança e foste achado em falta. Note-se que o versículo 25 diz em aramaico, uparsim. O U significa e parsim é o plural de Pérez. Verso 28, o qual tem dois significados, divisão e Pérsia. Significava que divisão do reino de Babilônia e sua tomada pelos persas e os medos. São dois povos, os persas e os medos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel, capítulo 5, versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Tanto os escritos babilônicos como os persas indicam que quando o exército medo-persa aproximou-se de Babilônia, o povo escancarou os portões para acolhê-los sem resistência. Talvez somente Belsazar tenha sido morto. Um pouco mais tarde, Ciro entrou na cidade e foi saudado como o libertador da tirania de Nabonido e Belsazar. Verso 31. Dario, o medo ocupou o reino, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Dario, o medo ocupou o reino na idade de 62 anos. É possível que Dario seja um título que Ciro adotou ao assumir o governo de Babilônia. Também pode ser outro nome de Gubaru, a quem Ciro nomeou como seu subalterno e que continuou a reinar em Babilônia por algum tempo depois de sua morte. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?